Olá, esse é o nosso terceiro vídeo desta série, a cronologia do paganismo. Já vimos no primeiro vídeo a cronologia do paganismo católico. No segundo vídeo, terminamos de ver a cronologia do paganismo católico com o surgimento do protestantismo e também a cronologia do paganismo. Agora, nesse terceiro vídeo, vamos ver exclusivamente a cronologia exclusiva do paganismo protestante. Como as igrejas protestantes foram se paganizando, foram adentrando dentro do seu bojo de doutrinas pagãs, doutrinas heréticas, que acabaram por tornar essa Babel religiosa que infelizmente nós vemos nos dias de hoje. O intuito dos nossos vídeos é apenas levar informação. Certamente essas informações você não ouvirá da boca do seu pastor, a não ser que seja para mostrar a paganização de outra denominação. Mas da própria que ele faz parte, jamais você vai ouvir. Você vai sempre ouvir no púlpito da sua igreja, da sua denominação, os erros das denominações dos outros, mas da sua geralmente não se ouve. Então, aqui nós estamos trazendo sem nenhuma denominação, não fazemos parte de nenhuma denominação, fizemos parte por 20 anos da Igreja Batista, mas hoje não fazemos parte de nenhuma denominação, temos a visão do Evangelho, somos servos de Deus, buscamos servir a Cristo e anunciar a palavra de Cristo e temos um compromisso de levar a palavra independente de placa denominacional. Se você quiser conhecer um pouco mais, confira os nossos vídeos, entre em contato conosco, nós estamos aí à disposição para também juntos aprendermos um pouco mais e descobrirmos as verdades que os nossos líderes denominacionais nos esconderam durante anos. Então vamos lá, século XV, no ano 1517, a cronologia exclusiva do paganismo protestante. Unindo-se às sociedades secretas, o protestantismo nasce com fúria contra o catolicismo. A reforma da casa manteve toda a estrutura, dízimos, ofertas, templocentrismo e clero. Unindo-se às sociedades secretas. O que foi isso? Nós vimos no vídeo anterior que houve um racha dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e os maçons, fortalecendo-se, lutavam contra os líderes católicos que não os aceitavam. E, em contrassenso, resolveram apoiar o que estava surgindo, que era a nova religião, o protestantismo, apoiando o protestantismo, abrindo até as lojas maçônicas para as primeiras reuniões de algumas igrejas. E até hoje, muitos vínculos são mantidos, inclusive na sua estrutura de realização de culto. Você vai se surpreender com isso. Pesquise um pouco mais. No ano de 1534, no século XVI, Lutero briga com Calvino. Lutero era contra os judeus, contra o livro de Tiago e contra o livro de Apocalipse. É bom você saber disso, estude e pesquise um pouco mais. No ano de 1540 e 1590 em diante, arminianistas versus calvinistas, predestinação versus eleição. Esquece-se do evangelho essencial, que Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e volta-se para assuntos secundários. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, e também Romanos, capítulo 12, versículo 3. Então, esquece-se o principal propósito, que era a pregação do evangelho, a pregação do evangelho, e volta-se para assuntos secundários, como a predestinação, a graça e aquelas coisas todas, e a gente vê aí que acaba prejudicando a sequência de um movimento que surgiu com a ideia de reforma, e realmente veio uma reforma, mas trazendo para o bojo de doutrinas protestantes, muitas doutrinas criadas, inventadas pela Igreja de Roma, e que não tem fundamento nas escrituras, mas que os protestantes trouxeram e até hoje muitos deles as mantêm também no seu bojo. Então vamos ver aí 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, tentar entender o que está em conexão por ali, e a gente pode estar dando sequência também falando a respeito dessas doutrinas aí que acabam seguindo firme e forte nos dias de hoje. 1 Coríntios 13, verso 12, vamos abrir aqui para a gente dar uma lida e entender um pouco mais. O propósito dos nossos vídeos não é ofender ninguém, não é vulgarizar a fé de ninguém, mas é única e exclusivamente trazer uma reflexão para que a gente possa ter realmente um entendimento correto do que estamos crendo
nos dias de hoje. Então, 1 Coríntios 13, verso 12, é o texto sagrado. O computador está um pouco lento aqui, mas dá para a gente chegar lá, para a gente poder entender essa cronologia do paganismo protestante até os dias de hoje, quando vivemos. Então, 1 Coríntios 13, 12, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, 1 Coríntios 13 traz exatamente esse tema, trazendo a importância. Agora vemos por enigma, mas haveremos de ver claramente como deveríamos ver. Também, Romanos capítulo 12, versículo 3, nos traz algo importante para a gente seguir aí no nosso estudo, no nosso propósito de conhecer o paganismo protestante nas igrejas, como aconteceu. Lembrando que as datas você pode conferir na história, nos livros históricos, você pode pesquisar. A internet tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também, mas tem muita coisa boa. E a Bíblia orienta, examinai tudo, retende o que é bom. Então, aquele cristão que tem medo de pesquisar é porque ele não se confia na fé que ele tem. Então, você tem que pesquisar realmente. Os crentes de Bereia, a Bíblia diz, eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles recebiam a palavra com avidez e iam para as Escrituras conferir se aquilo que Paulo pregava era aquilo que estava nas Escrituras. E às vezes nós somos enganados, enganados porque não temos a coragem de pesquisar aquilo que os pastores, os líderes nos passam. E acreditamos piamente que aquilo é a verdade e somos iludidos e responsáveis por este erro. Então, Romanos capítulo 12, versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Está aí, portanto. No ano de 1700, já no século 18, cria-se a escadinha religiosa. O que é isso? Cada vez mais títulos começam a aparecer. O proselitismo, que é buscar membros de outra denominação, é grande. Cada denominação protestante tradicional se acha a única verdadeira e detentora da verdade. Isso permanece até hoje, hein? Pastores têm cada vez mais influências na política dos Estados Unidos e da Europa. No Brasil também já temos aí a bancada evangélica, que infelizmente muitos deles é uma vergonha para o evangelho. E vemos aí evangélicos envolvidos em escândalos e mais escândalos. No Rio de Janeiro, o garotinho preso, foi solto, a Rosinha Garotinho, o bispo também, tantos outros aí envolvidos na política e escandalizando o evangelho, que na realidade o evangelho que eles pregam não é o verdadeiro evangelho. Então, dando sequência, vamos lá. A gente viu aí a comparação, cria-se a escadinha religiosa, pulamos aqui um ponto, que foi 1600, no século 17, o termo Santa Ceia é utilizado igual da Mãe Católica. A Igreja Protestante, em 1600, começa a usar o mesmo termo que a Igreja Católica criou. A ceia era uma comunhão, era uma refeição simples, onde era relembrado o repartir do pão, simbolizando ali aquele movimento que Jesus fez antes da sua morte, dando início à nova aliança. A Igreja Católica criou a transubstanciação, trazendo a ideia, a doutrina de que o pão realmente se transforma no corpo de Cristo e que o vinho realmente se transforma no sangue de Cristo, e a adoração da hóstia, aquela coisa toda. E agora, em 1600, as igrejas protestantes trazem o termo Santa Ceia também, e é utilizado até hoje, é uma doutrina criada aí pela Igreja Católica. Uns creem na transubstanciação entre os protestantes, uns creem que aquilo realmente, aquele pedacinho de pão, o corpo representa, se transforma no momento da ceia no corpo de Cristo, é diferente de representar, e outros na consubstanciação. Usa-se a expressão ir à igreja quando se visitam os templos, que também foi criada pela Igreja Católica. No século XIX e XX, em 1800 e 1930, o título reverendo começa a ser aplicado. As catedrais tomam formas semelhantes às católicas, os grandes templos. No Brasil, por conta da população ser 95% católica, os batistas, presbiterianos e metodistas emprestam lojas
maçônicas para os cultos. Foi aquilo que eu te falei, procure saber a origem da denominação que você faz parte, que você vai se surpreender. Mas não procure saber dentro da denominação, procure saber fora. A história está fora, dentro eles tentam encobrir qualquer ramificação, vão negar a qualquer ponto, mas você tem liberdade para pesquisar e a liberdade que o Espírito Santo lhe dá, porque a Bíblia diz, onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E eu convoco você a ter essa liberdade de pesquisar. Não fique no que eu estou falando aqui não. Não se ofenda, não se feche. Continue vendo o vídeo. Anote o que você acha que está errado. Vá pesquisar e comprove se é certo ou se está errado. É o que o cristão verdadeiro deve fazer. Então, trouxe tudo isso. No final do século, começa a utilizar-se o título pastor, aquilo que tanta gente hoje se vangloria de ser e que a Bíblia, por si só, não traz esse fundamento, mas isso não é o que nós vamos nos prender agora. A congregação cristã do Brasil é a única que rejeita o título de pastor. Os bispos começam a ser mais bem remunerados, assim como foi na Igreja Católica com Constantino, altos salários para o clero religioso, o poder e a política intrínseco dentro da igreja, denominação, é claro, porque a igreja verdadeira ela não pode ser aprisionada pelo homem, e aí começa toda essa politicagem e essa briga pelo poder que nós vemos nos dias de hoje. No século 20, 1930 e 1990, surgem os títulos pastora, outra aberração, a Bíblia ensina claramente que a mulher não deve ensinar, profeta, apóstolo e apóstola, aberração atrás de aberração. Bispa, entre outros. Vídeo de refutação em Mateus, capítulo 23, verso 8. Já lemos, a ninguém na terra chamei de pai, vosso pai, mas só um é o vosso pai que está no céu. Não tão satisfeitos em ter os pais, os pastores, os papas, os bispos, aí começaram a ter também no lado feminino as pastoras, as profetas e tudo mais. E tem religião por aí que baixa a cabeça mesmo porque as profetas falam. Vamos que vamos, dando sequência. No século 20, o termo evangélico substitui protestante. Protestante era um nome muito pesado, porque protestava contra o pecado, protestava, era visto com maus olhos, aí que surgiu o nome evangélico. Hoje todo mundo quer ser evangélico. Tem a igreja dos gays, tem a igreja do heavy metal, tem a igreja do surfista, tem a igreja disso, tem a igreja dos artistas, tem a bola de neve, tem tudo aí. Todo mundo quer ser evangélico, é um nome mais light, mas a gente vai ver que não tem muito fundamento. Inicia-se o dogma da confissão de fé obrigatória, assim como a Igreja Católica criou, as igrejas protestantes também, e cada uma delas no seu molde, para levar as pessoas a crerem como elas ensinam e a enxergarem que as outras denominações são erradas. É sempre isso que leva. A membresia é cadastrada para censos do IBGE. Agora a gente quer ser notado. E começa uma disputa muito grande por fiéis, a briga por proselitismo. Denominações tornam-se empresas com CNPJ, eclesiásticas, exatamente, com CNPJs. A departamentalização chega com força, presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, departamento variados, uso do dízimo obrigatório, doutrina criada pela Igreja Católica no ano 785 pelo rei Carlos Magno e já destituída da obrigatoriedade pelo Papa, mas os evangélicos não abrem mão, porque é através disso que dominam e que continuam no poder. Precisa abrir os olhos. O uso do dízimo obrigatório, em muitas pentecostais, as mulheres são proibidas de depilar-se, de usar calça comprida, de assistir TV e etc. Recentemente, com a perda de fiéis, houve uma liberação nesses dogmas. Muitas denominações criaram o RI, ou Regulamento Interno, ou Doutrina da Igreja, com punições para cada erro cometido dos fiéis. As denominações criam o credo, pontos de fé e obrigatórios como fórmula batismal e etc. Surgem fogueira santa, voto, dízimo com envelope, cadastros de dizimistas, campanhas de prosperidade, movimentos de cair pelo poder do espírito, regressão, hipnose, musicoterapia, terapia de casais, oração nos montes, obrigatoriedade de vestimentas para obreiros e membros, hierarquia eclesiástica, ascendente com promoção de salário, bancada evangélica, revelações e visões são cada vez mais frequentes. Ministérios proféticos, uso demasiado do óleo e da água orada, sons e luzes com efeitos de entretenimento, shows gospels com retomados artistas, uso de indulgências nas correntes de 7, 14, 21 dias e outros formatos, ênfase no exorcismo, curandeirismo não comprovado,
técnicas adquiridas do crescimento gigantesco de faculdades teológicas, outro negócio bastante lucrativo, inclusive a obrigatoriedade de formação acadêmica para pregação e adoração. Tem igreja aí que, se o camarada não tiver a formação acadêmica, ele não pode ser pastor. Então o negócio virou profissional realmente, muito dinheiro empregado. Homilética, hermenêutica, oratória, dialética, uso dos termos desviados, rebeldes e ladrões, enfim, uma lista imensa de palavras atribuídas dentro do cristianismo. Não se usa mais o Novo Testamento e o Evangelho da Graça, é só a lei, o Velho Testamento e citações descontextualizadas. O que mais tem se ouvido nas igrejas é exatamente isso. Velho Testamento, lei e citações descontextualizadas. Pega-se um texto aqui, um texto ali, formula-se uma doutrina assim e assim, e todos eles, com as suas aberrações, encontram fundamentos na Bíblia, coisa que a Bíblia não dá fundamento para isso. É preciso distinguir bem. O termo gospel substitui outros: balada gospel, funk gospel, troca de casais gospel, esporte gospel, playboy gospel, enfim. A alegria do Espírito Santo saiu e deu lugar ao entretenimento do homem e do diabo e milhões de outros atributos pagãos. Muitas igrejas funcionam como clube, querendo levar entretenimento, buscando entreter as pessoas, e elas pagam cara para serem entretidas. Esta que é a verdade, com o nome de evangelho. Não podemos esquecer disso. Século 20 e século 21, 1990, 2014, surge a igreja gay. A igreja gay. A igreja ateísta, tem também. Nascem títulos como rei e patriarca. O ecumenismo toma forma cada vez mais. Silas Malafaia e Samuel Câmara dividem a Assembleia de Deus em vários pedaços, aproximação da mídia, canais de televisão e etc. Bandas, artistas seculares se convertem e gravam música gospel, vendendo milhões de cópias. Papa Francisco manda mensagem a pentecostais no Brasil e dos Estados Unidos. Os salários de pastores de grandes denominações variam de 1.500 a 24 mil reais. Entretanto, pregadores americanos e europeus chegam a cobrar até 300 mil reais por uma conferência pentecostal. Como recentemente aconteceu no Rio de Janeiro, hoje você já sabe, o maior sonho é ter um presidente evangélico no Brasil, usando o slogan "Feliz a nação cujo Deus é o Senhor". Mas que Deus é esse? Adonai, o Todo-Poderoso, ou Mamon, o Deus da riqueza? Mamão com açúcar, seja lá o que for, o dinheiro. Marco Feliciano, Marina Silva, Jair Bolsonaro, embora católico e fã de Malafaia, influência da esposa, Magno Malta, que o digam, e assim como no paganismo de Constantino lá atrás, como nos tempos de Cristo e na Babilônia de Apocalipse 17 e 18, a política e a religião se unem para prostituir a palavra de Deus. Ouça a voz de Cristo chamando em João capítulo 10, versículo 4. Nós temos uma importante missão nesta terra e os verdadeiros cristãos precisam entender o que está acontecendo. A Bíblia diz: o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. E a falta de conhecimento tem levado muita gente a adorar a Baal, a Astarote, aos Baalins, aos deuses antigos, revestidos com nomes novos. Teologia da prosperidade, tantas outras coisas, trazendo coisas terríveis para o meio da igreja, e a gente precisa ter cuidado, porque o alvo é sempre a nossa fé. Nós somos alvos da graça de Deus, mas também somos alvos do inimigo. Ele quer nos desviar da verdade. Ele quer nos tirar do caminho correto. E para isso, ele usa a própria palavra. Como diz o próprio Cristo, Se aqueles dias não fosse abreviado, nem os escolhidos seriam salvos. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias foi abreviado. E nós vivemos hoje nessa Babel religiosa que, infelizmente, só tende a piorar. João 10, 4 diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Jesus falava em forma de parábolas, e os judeus acabaram não entendendo. Nós hoje precisamos entender o cumprimento destas parábolas.
Jesus é o bom pastor. Jesus não é o pastor batista, não é o pastor adventista, não é o pastor assembleano, presbiteriano, da Universal, da Internacional da Graça, da Mundial, não. Jesus é o bom pastor, o único e verdadeiro pastor. E as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Não ouvem a voz do inimigo, mas de modo nenhum, verso 5, seguirão o estranho. Mas o que tem acontecido hoje? As ovelhas têm seguido o estranho. Tem ouvido a voz do estranho, do enganador, do lobo disfarçado de ovelha, e tem se desvirtuado do caminho da verdade. Precisamos acordar para essa verdade e entender o processo que está acontecendo e que estamos vivendo, está diante dos nossos olhos. A cronologia do paganismo protestante nunca foi tão aberrante como nos dias de hoje. Nunca foi tão aberrante, uma aberração tão grande como é nos dias de hoje. Produtos ungidos, e mesmo nas igrejas tradicionais, a coisa entrou tão forte que se você procurar fundamento bíblico, realmente você não encontra. Você pode até encontrar fundamento denominacional. A denominação cria contextos fora de contexto para justificar essa ou aquela doutrina. Mas fundamentos bíblicos realmente para o que tem acontecido, difícil. Muito difícil. O intuito dos nossos vídeos é trazer você a pensar, a refletir. Se você acha que tudo isso é uma baboseira, continue lá na sua denominação, continue lá no seu círculo religioso, continue lá com as suas práticas. Você prestará contas a Deus, assim como eu vou prestar contas a Deus. Mas se você entende que há uma verdade no que estamos falando, vá um pouquinho além, pesquise um pouquinho mais, estude um pouquinho mais a história da sua denominação, como ela surgiu. Procure saber no âmbito nacional ou mundial como é que anda os líderes da sua denominação, como é que eles trabalham, baseado em quê, o que é que eles realmente buscam. Tenho certeza que você vai se surpreender. Você vai ter os seus olhos abertos e você vai ver coisas tremendas. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Que todos os seus planos e projetos possam se realizar na presença do Senhor. Aguardo você no próximo vídeo com mais um tema interessante para você.